Show barata! Poesia que cutuca rock, que não se vende a política que o pariu. Não é só um show, não é só um show, é os dois. O espaço onde poesia sangra, o rock ainda respira. E a política, aqui o pariu, é esculpida com palavras afiadas. Eu sou Barata Sicheto, poeta, escritor, editor e mais uma caralhada de coisas. Aqui leio versos, falo de música, cutuco feridas e rio das desgraças. Porque viver é isso, misturar o sério com o sarcástico, o sublime com o escatológico. A porta aberta para amigos que trazem ainda mais barulho, risada e reflexão. É live, é papo reto, é improviso, é espetáculo e é identidade. Ao vivo sem filtro e como sempre termino como deve ser. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Eu sou Barata Verso. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha live. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom isso, bom aquilo para quem nos acompanha no replay. Então, estamos aqui para outro show barata, porque eu show barata. Tá certo? Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, que a coluna velha tá destroçando hoje. Vamos ver. Bom, o mote hoje a gente vai fazer aqui no decorrer do show barata de hoje um pequeno rescaldo, uma pequena análise do que foi a campanha do Resgatão, o Retorno do Guerreiro. Mas, como sempre, a gente tem aqui os pedidos de página de leitura de poesia, falar aí das próximas sessões ao lanchonete, falar um pouco de filosofia. Então, esse é o show barata de número 7, o Retorno do Guerreiro, do rock, da poesia e da política que o pariu. A política pegando fogo nessa terra. Com o special aço especialmente convidado, o Eduardo Chilosso, que entra daqui a pouco. Tá? Bom, pedindo que logo no início, né, para quem, por gentileza, né, acompanhe lá o site, o Barata Verso site, né, tem poesia, crônica, artigos, opinião, tem um monte de coisa lá, tem coisa pra caramba, vocês não vão ter dificuldade de maratonar o conteúdo do show barata, ok? E, bom, eu quero, no minha estante, na estante do Barata, aí, que é uma sessãozinha que eu criei aí na semana passada, que eu falo de alguns livros, de alguns autores, de alguns livros que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca aqui, né? E hoje eu falarei de Émile Cioran, né? Émile Cioran. E eu quero vou ler algumas coisas dele. É um filósofo romeno que realmente mexeu com a minha cabeça aí, a coisa de 10 anos, um pouco mais. Alguém no chat? O Vini está dizendo boa noite, no aguardo. E a dona Bel Girassol, boa noite, amor. Boa noite. Eu não sei o que significa esses red, purple, pink. Isso aí deve ser alguma figurinha, alguma coisa que o Restream não entende. Mas ok, boa noite ao meu grande amigo Vini. Aliás, Vini, eu esqueci, cara, eu mandei para um WhatsApp errado seu. Né? No dia, deixa eu ver, 13, 14, 13 é sábado, 15 é domingo. 15 de domingo eu estaria aportando na primeira cidade do Brasil, a sua gloriosa São Vicente. Farei uma visita, levarei o café. Fechou? Valeu, cara, obrigado. E, bom,
alguém quiser pedir, vale para você também, viu, Dona Bel? Vale para você também, quiser pedir para eu ler uma poesia do livro aí, pode só falar um número. De 20 a 850, mais ou menos, tá valendo. Tá? Bom, já falei do pedido de página, acabei de falar. Campanha do Zé Gatão, deixa eu ver se o Eduardo Schlosser deu sinal de vida. Até agora não. Então, vamos continuando aqui. Mas com ele a conversa eu convidei ele para participar do show Barata, porque, né, para a gente fazer aí uma análise rápida, né, porque o show Barata não é a lanchonete que dura 5 horas, né, que é 1 hora, e a gente está 550 anotado. E então eu quero, né, eu já convidei ele para participar do show Barata, para a gente fazer uma análise em conjunto, assim, rapidinha, sobre a campanha Zé Gatão, Retorno do Guerreiro. Okay? Próxima lanchonete na próxima sexta-feira, com um cara que roubou o meu trono de melhor amigo de infância do Cássio Witt, que é o VG Toledo. O VG, que é escritor, ele é do Templo dos Arcons e autor de um livro que eu ainda não li, espero ler em breve, é o Guerra dos Arcons. É um trabalho bem interessante, pelo que eu já pude perceber, né? Eu conheci o VG Toledo justamente no canal, no Milhas e Milhas, que ele participou de uma live com o Cássio Witt. Ai, cara, tá difícil a minha coluna, velho, para ficar sentado nessa cadeira, né? E eu conheci ele lá, achei muito interessante o papo dele, convidei ele para participar da lanchonete, então ele vai estar aqui no dia 5, né, agora sexta-feira. Na outra sexta-feira, a lanchonete do Barato com a Liz Franco, a minha querida amiga Liz Franco, lá de Minas, né, a cantora, a protagonista da ópera rock Madame X. Ela vai falar, e ela é música, é musicista, é cantora, é poeta, enfim, é uma pessoa muito legal, gosto muito da Liz. E ela vai, só que vai ser mais cedo, tá? No dia 12 vai ser às 19 horas. Em Brasília, às 19 horas, como isso aqui. Em Brasília, às 19 horas. Em Brasília, às 19 horas, o bicho pegando. Está pegando. A política que eu faria está pegando. O bagulho está ficando louco. Bom, enfim, continuando, né? Depois, no dia 16, eu estarei participando de um podcast ali, presencial, justamente no Templo dos Arcons do VG Toledo. Tá? Estou indo a São Paulo, né? Para outros, como eu falei, vou passar primeiro, vou sair de Araraquaristão para a Praia Grande, tratar dos assuntos espetaculares e familiares, e depois estarei visitando meu grande amigo Vini Blues, né, em São Vicente. Segunda-feira, 0 para São Paulo, encontrar alguns amigos lá também. E na terça-feira, finalmente, participando do Templo dos Arcons. Estou muito ansioso para participar dele, porque eu já assisti alguns episódios do Templo dos Arcons. É bem interessante o podcast do Vinícius, né? O VG, Vinícius Toledo. VG Toledo. Buenos. Isso dito, nada de Schlosser ainda, mas tudo bem, deve estar para variar com algum problema lá de internet ou coisa parecida, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho algumas coisas para falar aqui de novos projetos, mundo dos quadrinhos, mas eu vou deixar para a hora que o Edu entrar. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou falar alguma coisa do Emil Cioran, né? Como eu falei. Uma rápida biografia do Emil Mihai Cioran. Nasceu na Romênia. É o nome da cidade que eu não vou conseguir pronunciar, então não vou passar vergonha. Em abril de 1911 e morreu em Paris em 20 de junho de 1995.
foi um filósofo e escritor francês, romeno, radicado na França. Em 1949, ao publicar Précis of Decomposition, passa a assinar E.M. Cioran, influenciado por E.M. Foster. Enfim, o pessimismo marcaria, um resuminho aqui, aí eu vou fazer um comentário, né? O pessimismo marcaria seus trabalhos posteriores, com visíveis traços críticos voltados para a sua infância. Em 1935, sua mãe teria dito a ele que se soubesse que seria tão infeliz, tê-lo-ia abortado. O pessimismo Cioran, porém, que pode ser chamado de ceticismo ou mesmo de niilismo, é capaz de existir, permanecendo em seu particular modo de ser, alegre. Não é um pessimismo que remonte às suas simples origens, ao questionamento das origens individuais. Quando a mãe de Cioran falou sobre o aborto, ele admitiu que aquilo não o perturbou e sim despertou dentro dele uma sensação extraordinária que o levou a uma visão maior sobre a natureza da existência. Eu sou apenas um acidente. Por que levar isso tão a sério? E diria ele mais tarde ao referir-se a esse incidente. E Cioran não morreu por suicídio, tá? Ele morreu em 20 de junho de 1995 em Paris, aos 84 anos, em decorrência da doença de Alzheimer. Foi sepultado no cemitério de Montparnasse, em Paris. Bom, isso lido, eu conheci o trabalho do Cioran, eu comentei, coisa de 10 anos, não muito, um pouco mais. Eu não conheci um amigo, entre aspas, de Facebook, me postou lá alguma coisa e eu fiquei espantado. E aí, vamos à estante do Barata, né? Comecei a procurar na internet, outras coisas dele, coisa e tal, e comecei a ler. Então, deixa eu ler aqui. Ele lançou em português, tá? Eu vou falar só em português. Ele lançou. Não tem mais. Tá faltando um aqui. Tá faltando um aqui. Agora. Não, tá. Isso aqui não. Esse aqui. Tá faltando um aqui. Tá faltando um aqui. Olha. Tá faltando justamente. E esse livro está em algum lugar aqui agora. Ele está fora do lugar. Eu não vou encontrar, eu não vou conseguir encontrar, mas nem a pau. Se ele está fora do lugar, eu não vou conseguir encontrar nem a pau. Vou ver se ele está ligeiramente fora do lugar. Não. Cara, aonde foi parar esse livro? Aonde foi parar esse livro? Eu preciso procurá-lo. Olha que vergonha que eu estou passando aqui. Mas tudo bem. Quando terminar aqui eu procuro. Porque esse que eu pensei que fosse não é dele. É um livro sobre ele. Bom, ele lançou em português Antologia do Retrato de Saint-Simon, Tocqueville, produção de José Laurent de Mello. Esse eu não tenho. Esse eu não li ainda. Exercícios de Admiração, que é esse aqui, né? Da editora Rocco, 2011, tradução do francês de José Thomas Brun. Ok? Muito bem. Depois ele lançou História e Utopia, que é esse aqui, também pelo mesmo tradutor e também traduzido do francês. Ok? Depois ele saiu Silogismo da Amargura, em 2011 também pelo mesmo tradutor, José Thomas Brun.
Depois, todos esses livros, né, foi tudo lançado em 2011, porque de repente se passou a comentar e a se falar de Cioran. E esse foi o primeiro que eu li, que é o Breviário da Decomposição. Também do mesmo tradutor, da mesma editora e tal, José Tomás Gama. Esse aqui não é o que eu ia comentar, que é o mais interessante. Outro que eu não tenho ainda é o Livro das Ilusões. Esse eu não tenho ainda, não li ainda. Mas justamente o que está faltando é o que mais me chamou a atenção. Deixa eu colocar aqui algumas frases aqui que eu pensei. A obsessão pelo suicídio é própria de quem não pode viver nem morrer, e cuja atenção nunca se afasta dessa dupla impossibilidade. Nos Cumes do Desespero, que foi lançado em 2012, foi o único no Brasil, e eu achei bem interessante, porque ele foi traduzido do romeno, foi o único lançado. Todos eles, porque, como eu comentei da biografia dele, ele é romeno, mas ele imigrou para a França, lançou a maior parte dos livros dele lá, escreveu. Só que esse é lá da época ainda que ele morava na Romênia e tal, e é escrito em romeno. E tem uma nota muito interessante do tradutor, em que ele mandou a tradução para o Cioran, e Cioran disse que o interessante, né, a conclusão dos dois, né, principalmente do tradutor, é que o romeno, ele não sei se eu vou usar a palavra errada, tá, mas eu não sou linguista, eu não lembro agora, ele é organicamente muito parecido com o português, ele tem muita semelhança com o português. E, cara, é bem interessante, é muito interessante esse livro. É uma pena que eu pensei que estava junto ali, aquele que está junto, que é esse aqui, que é um livro do Rossano Pecoraro, Apresentação de Franco Volpe, Cioran, a Filosofia em Chamas. Né? É muito legal esse livro, não é Cioran, mas eu até pensei que fosse ele, porque estava tudo organizadinho aqui por autor, por tema e tal, mas algum erro o bibliotecário, o lumpa bibliotecário cometeu na organização, e agora para eu achar isso aí vai ficar difícil, né? Como eu falei, eu conheci o trabalho do Cioran por uma citação de Facebook, né? E aí eu procurei algumas coisas na internet e cara, assim, a coisa é absurda, né? A coisa é absurda. Porque se eu já na adolescência tinha tomado contato com a obra de Nietzsche, Schopenhauer, principalmente. Schopenhauer sempre foi tido como filósofo do pessimismo, né? O cara pessimismo, filósofo fundador, coisas do tipo. Né? Mas, cara, o senhor é muito pior. Em termos de pessimismo, bom, eu citei aí uns trechinhos esse trechinho que eu citei da biografia dele é bem sintomático, né, do que seja. Dá para dar uma ideia. O que aconteceu? Foi 2015, final de 2015. Eu estava com uma fase pessoal muito ruim, muito pesada. Não, foi no começo de 2016. Que muitas coisas se juntaram, né, para que eu tivesse num caos absoluto. Né? Um caos psicológico, um caos. E entre as coisas que ocorreram naquele mesmo período, eu tinha escrito Madame X, que é uma coisa muito pesada. Eu acabei caindo naquela de um artista, né, que se envolve tanto com a obra, com o personagem, que incorpora aquilo. E como Madame X fala da síndrome de Cotard, que é uma síndrome raríssima, né, que a pessoa se sente... ela acha que ela está morta, ela tem certeza que ela está morta, ela não está viva. E eu me afundei tão grandemente nesse trabalho que eu incorporei o psiquiatra que tratava. Madame X era o pseudônimo
da paciente, que foi a primeira pessoa que foi diagnosticada com esse problema. E o psiquiatra, como todo bom psiquiatra, era meio tanto louco, né? E eu me envolvi tanto com isso que eu fiquei muito mal. Eu tive alguns problemas domésticos e também, foi na mesma época em que morreu David Bowie, que foi um baque muito grande para mim. Então, com tudo isso, foi quando eu tinha lido algumas coisas, né, como eu falei, algumas coisas esparsas na internet, do Cioran, já tinha ficado bem abalado, bem chocado, né? Abalado não no mau sentido, pelo nível Só que o que aconteceu, né? Quando eu comprei o Breviário da Decomposição, eu comecei a ler e eu não aguentei. Eu não aguentei ler tudo. Não aguentei ler inteiro. Porque é tão pesado e ele fala tanto de dor, de sofrimento, de suicídio, de morte. Ele é muito realista com relação às coisas da vida, né? Muito realista. Que eu não aguentei, eu tive que parar. E aí eu disse, não, cara, eu vou esperar e eu estar com a cabeça, porque eu tinha uma brincadeira que eu falava, né, a respeito de... O pessoal mais novo não vai ouvir, não vai saber do que eu estou falando, não. Os velhos, da Maísa, né, grande cantora Maísa, né, que as músicas dela todas sobre depressão, ela estava sempre deprimida, ela estava uma mulher lindíssima, maravilhosa, talentosa pra caralho, mas estava sempre alcoolizada nas gravações de música, enfim. E as músicas dela eram só de depressão, só de dor de corno, dor de cotovelo. E eu dizia, cara, você tem que ouvir a Maísa, ouve a Maísa, o disco da Maísa, 1 litro de uísque e um revólver do lado. E aí você escuta a Maísa, toma 1 litro de uísque e dá um tiro na cabeça, porque o psicológico teu abala. Né? Até por toda a vida dela, que foi bem sofrida e tal, apesar dela ter uma família rica e tal. Mas enfim, Cioran é a mesma coisa. E eu disse, cara, eu tenho que esperar. Então eu esperei, quando as coisas se acalmaram e tal, eu fui atrás. E aí comprei os outros livros, eu li, são coisas que você não sai incólume, né? Você para, você lê as coisas dele e você fala, ai, ai, eu preciso pensar nisso. Então ele tinha coisas. Ele fala, por exemplo, isso aqui, né? Deus é um desespero que começa onde todos acabam. Eu sei, eu estou te vendo. Aceitaríamos facilmente os desgostos se a razão ou o fígado não sucumbissem a eles. Enfim, o pessimismo é a marca dele, né? Mas eu acredito que quem hoje enxergar o mundo e do jeito que as coisas estão, e ele morreu em 95, né? Realmente não tem como ser otimista, não tem como ser nada. E mesmo com relação às coisas do ser humano, né? A gente não pode renegar que a única coisa absolutamente certa, como já dizia a vovó, a única coisa certa na vida é que a gente vai morrer. Pô. O resto ninguém sabe. E como diz aquele memezinho do Snoopy, que o Charlie Brown fala pro Snoopy, eu acho muito bacana. Snoopy, um dia a gente vai morrer, né? Aí o Snoopy fala para ele, não, mas em todos os outros não. Certo? Então é isso. Então, eu estou deixando aí, né? Alguns eu estou lendo, outros não, algumas frases do Cioran. Mas eu aviso, se estiver deprimido, cara, estiver mal, não lê. Porque ele mexe com feridas. Deixa aqui botar aqui meu grande amigo Edu Chilosa, eu vou dar eu vou fazer que nem o... Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer a bagaça aqui, deixa eu ver, assim, vem para cá você, não, é você não é isso que eu quero fazer, não é, para variar, estou sempre enrolado com esse troço aqui, né? Então, esse cara aqui pode sair daqui, pera um pouquinho, que eu chego lá, peraí que eu chego lá. Boa noite, Edu, obrigado, cara, obrigado aí pelo convite para participar do Show Barata, cara. Bem-vindo ao show.
Eu que agradeço e peço desculpas porque tive que dar uma saída de última hora e eu acho que eu não administrei direito o tempo. Na minha cabeça era às 20 horas por causa da lanchonete, mas eu queria estar uma hora antes aqui. Quando eu cheguei e vi lá no mercado, que eu fui lá no reloginho de ponto do pessoal lá, que já estava dando 19 horas, cara, eu vim correndo e cheguei aqui. Eu também, cara, tive que correr nos últimos minutos, porque na minha cabeça ainda estão 20 horas que a gente faz a lanchonete. A semana passada, engraçado que são 2 semanas que eu faço nesse horário mais cedo, né? Até porque, assim, uma explicação, eu acho que eu comentei até comigo, por que eu coloquei esse horário de 19 horas, né? Porque, cara, 20 horas, 8 horas da noite, virou horário de rush na internet. E todo mundo está fazendo live. E, poxa, entre outras coisas, né? Como aqui é um papo mais curto, é uma live de 1 hora e pouco, eu não quero que passe isso, né? Até porque a gente já tem a lanchonete, que, como dizia o Chacrinha, só acaba quando termina, né? Aqui é uma coisa mais assim, para eu ler poesia, comentar. Eu já tive aqui o Xaxá, agora hoje você, com um motivo que a gente já vai falar. Mas, então assim, eu falei, cara, em Brasília 19 horas, né? A Voz do Brasil, então vamos puxar para 19 horas, mais cedo, acaba 8 e pouquinho. Até porque muitas lives de amigos que eu também quero participar, né? Eu gosto das lives do canal do Cássio, né, do Mias e Mias Nerd, o Cultura Pop do Marcinho Chaves, enfim, até porque eu também quero participar de lives de outros canais, de outros amigos, então eu falei, cara, vou puxar mais cedo aqui, né, para a gente ficar mais, e também aquela coisa, né, fugir do horário, porque todo mundo, cara, fica olhando aí, cara, o que tem notificação de live 8 horas da noite. Mas, enfim, esse é o motivo, cara. Mas hoje, a semana passada não, mas hoje, cara, quando eu vi, falei, caramba, é quase 8 horas, cara. Eu tinha um monte de coisa para preparar ainda e tal, não tinha nem feito meu roteiro. Eu gosto de fazer meu roteirinho aqui para não esquecer das coisas. Mas, cara, eu queria que você, né, como eu te pedi, né, para você participar aqui com a gente, que você desse aí a sua, né, a gente passou aí, tipo, cara, 28 dias, eu não vou nem falar de pré-campanha e pós-campanha, que a gente continua trabalhando, enfim. Mas, assim, a gente teve 28 dias de campanha. Eu considero uma coisa vitoriosa, porque a gente foi bem além do que imaginava que iria. Eu acreditava e trabalhava para tanto, mas às vezes eu falava, cara, acho que não vai dar. Entendeu? Sim, porque foi um trabalho muito desgastante e tal. Quem nunca fez uma coisa dessa, cara? Eu nunca tinha feito nada desse tamanho. Nada desse tamanho. Então, assim, quando eu vi o resultado, porque a primeira meta que a gente tinha era de R$4.900, e a gente chegou a 8.000, eu falei, caramba, sabe? E a gente conheceu. Bom, é sobre isso que eu queria que você falasse, né? Aí eu vou até deixar você. Mas aqui, deixa eu ver aqui, vou inverter a bagaça aqui, E aí, que você desse aí um panorama, assim, como é que você viu isso? O que a gente tirou de lição disso? Quais foram as vitórias? E, eventualmente, pô, cara, tal coisa não foi legal. Não, vamos lá, cara. Provavelmente algumas pessoas vão falar. Eu estou dizendo algumas pessoas vão falar porque eu já tenho meio que uma fama de que quando começo a falar eu não paro, e o cara pergunta um negócio, ele não é objetivo, ele fica divagando até chegar no ponto. Mas é a minha característica, eu vou chegar no ponto, às vezes é só para colocar, para dar uma embasada legal, vir uma historinha antes. Esse negócio de financiamento coletivo, cara, é um negócio assim que dá muito certo, tá? É uma maneira que o artista aqui no Brasil, e lá fora também, porque muita gente, artista consagrado, inclusive, que não publica por editor, ele tem um material particular, que ele não quer passar pelo crivo de um editor, tá? Corta isso, muda essa capa, não coloca aquilo, o camarada participa do financiamento coletivo. É muito válido, porque os fãs querem o trabalho desse cara da maneira como ele concebeu. E o pessoal vai lá e injeta a verba que ele precisa para fazer o negócio. E é claro,
Ele não está trabalhando de graça, não. Ele tem que tirar um lucro para ele de alguma forma. Às vezes o cara consegue, às vezes não. Agora, eu nunca quis me meter nisso, cara, pelo seguinte, eu acho que é necessário, seria legal, para bem administrado, você precisa de uma equipe para isso. Tá? Lógico, quem pode, né? Eu não lembro o nome da artista, cara, era uma moça, que eu nunca mais ouvi falar dela, mas ela é uma quadrinista aí que tinha um nome, tá? Eu não lembro, eu não vou lembrar. Tinha um nome, mas eu não vou lembrar do nome dela, porque passou-se tempo já, e quando esse negócio de financiamento coletivo meio que virou uma moda aqui no Brasil, tá? Ou seja, ela atingiu, ela tinha o produto dela, ela foi bem contemplada, ela teve muito apoio, eu acho até que ela ultrapassou a meta. Só que, cara, eu acho que ela não administrou legal, tá? Eu acho. E acho que até ela admite isso. Eu vi uma entrevista dela em que, cara, foi tanta dor de cabeça no pós, e principalmente quando ela viu, quando chegou na gráfica, todo aquele material, era muito pacote, e ela teria que fazer um pacote para cada apoiador, e o valor do correio parece que já era outro, e ela teve que buscar recursos, o excedente que seria para ela teve que usar para pagar correio, atrasou. E o público, cara, existe um público que é compreensível, né? Tudo bem, essas coisas acontecem, o atraso, né? Mas tem pessoas que não. Eu já vi muita gente assim, cara, isso aí é um problema teu, que era o meu produto, eu paguei por esse, vira aí para mandar. Tá? Ela recebeu até ameaças, cara, de cancelamento, e disse que ela era picareta, não sei o que ela. A garota, sinceramente, entrou numa depressão tão profunda que ela abandonou os quadrinhos por um tempo. Ou pelo menos jurou que nunca mais entraria no novo financiamento coletivo. Eu não lembro exatamente quando, qual foi o ano, já contei essa história, mas para quem está novo aqui, para quem não ouviu antes, a primeira vez que eu me envolvi com isso foi quando o Leonardo Santana, que era um dos integrantes da PADA naquela época, que acho que era o ano de 2013 ou 2014, ele chegou e falou assim, Schlosser, vamos fazer um financiamento coletivo para que esse álbum saia com um acabamento melhor, do tipo uma capa cartonada com orelha, um papel um pouco mais encorpado. Eu falei, cara, eu não tenho tempo para gerenciar um financiamento coletivo, ou seja, ficar batendo de porta em porta, indo em tudo, mandando e-mail, indo em tudo que é no Messenger, no WhatsApp, o que quer que for, que seja, para dizer, por favor, apoie, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, não acontece, você não se preocupa, eu cuido disso. Eu falei, então tá bom, cara, você tem minha aprovação para fazer, então tomara que dê certo. E, cara, nós não tivemos um bom apoio, eu não sei por que razão, até porque o Leonardo fez um trabalho legal, ele pediu, inclusive, a vários artistas que ele conhecia para fazer uma pin-up do Zé Gatão. Algumas dos que estão aqui na segunda edição da PADA, que o Wilson fez, tem lá tem umas páginas extras em couchê, desenhos coloridos de pessoas, de artistas que fizeram uma fanart do personagem. Né? Foram pessoas que o Leonardo Santana convidou para poder dar uma turbinada na campanha. Né? E mesmo assim, com todos os esforços dele, cara, eu não lembro agora, mas não chegamos nem a 30% da meta. Né? Naquela época, acho que não tinha essa coisa de campanha flexível que fala, né? Ou seja, o dinheiro que o cara arrecadou ali é o dinheiro que ele vai usar para imprimir o álbum e mandar para quem apoiou. Né? Ou seja, não tinha isso, então, se a meta foi atingida, beleza. Se não foi, devolve o dinheiro, acabou-se. Cara, eu fiquei mal com aquilo. Né? É uma questão meio de você se sentir rejeitado, assim. Aí eu pensei, cara, não dá, esse personagem não é popular, cara, para muito poucos, entende? Eu estava numa época assim, que eu já estava querendo meio que me livrar dos quadrinhos, entende? Me livrar dessa, digamos assim, dessa responsabilidade autoimposta
querer me comunicar com o público, entendeu? Eu sei que esse público existe em algum lugar, mas eu já estava meio cansado disso. O álbum primeiro, Memento Mori, já não estava vendendo, já não tinha muito retorno. Na época ainda não tinha saído daqui para a eternidade, e ele demorado, achei que não ia sair. Eu falei, não dá, é melhor eu parar, assim vai de quadrinho. Né? E isso foi decidido quando saiu finalmente o Eternidade. Eu falei, cara, eu acho que é um bom desfecho. Acabou, eu não faço mais. Quem for ler a história, quem não conhece ainda, vai ver que ficou um bom final. Com gancho para continuação, claro, é um bom final. E aí o que acontece, cara? Eu sempre me bate uma ideia de fazer história curta. É uma ideia que dá, eu pego, vou lá no papel, rabisco alguma coisa, porque aquilo tem que sair. Né? E foi um período assim, antes da fraudemia. E era um Siroco. Mas era uma história curta, apenas uma situação eu sempre gostei de cenas de combate, de luta, né? Era para ter uma cena de combate ali no deserto, acabou. Mas aí algumas personagens me pareceram tão fortes que eu resolvi esticar mais um pouquinho, e o Siroco foi ganhando corpo. Então eu falei que, ainda que eu não queira, eu vou ter que fazer mais um álbum. E depois eu vejo quando eu publico isso. E até que o Marcos Freitas chegou e falou, vamos publicar, Edu? Eu falei, cara, ainda não está pronto, tá? Mas se você quer publicar alguma coisa, deixa eu tirar da gaveta, aproveitar que você está interessado, deixa eu tirar da gaveta aqui um material que está há 15 anos guardado, que era o Fogos e Ventos. Ele não pensou duas vezes quando viu o material, falou, pô, vamos publicar. E saiu. Entendeu? Eu falei, cara, eu não acredito que isso tenha acontecido, porque é um material de difícil aceitação para o editor, porque ele é muito amargo, ele é muito pessimista, e tem cenas que chocam muito o público, né? Cenas mais 18, como chamam. Mas por que não foi o Siroco a princípio? Porque eu tinha que terminar as últimas páginas. Uma vez que aquilo ficou pronto, um novo financiamento coletivo, que eu acho que foi até bem sucedido se parar para pensar bem. Entendeu? Eu fiquei chateado porque eu pensei que teríamos 500, 600, 1.000 apoiadores, sei lá, eu o que imaginava na minha cabeça. E, no entanto, tivemos só 32. Mas foi um período difícil. Tá? Eu reconheço que o período mesmo de crise sanitária, uma série de coisas assim, não ajudaram o projeto. Ninguém tinha dinheiro, estava complicado. Mas, mais uma vez, eu pensei, porra, 32 apoiadores só, cara. Não dá. Por esse motivo, quando veio a nossa ideia de relançar o Memento Mori e o Daqui para a Eternidade da maneira como eu concebi, não era questão de capa dura, mas de formato, esse formato álbum, né? Eu nunca sei a medida dele. Eu pensei, tá, vamos fazer isso por demanda, mas aí você disse, não, a gráfica não imprime nesse formato capa mole, brochura, tem que ser capa dura mesmo. E aí a gente só vai poder fazer com financiamento coletivo para que aconteça. Aí eu falei, cara, é arriscado isso aí, porque, primeiro, é material que quem conhece Zé Gatão e gosta dele já tem. Quem é novo no pedaço, não sei se teria tanto interesse assim, ao ponto de gastar esse dinheiro para pelos 2 álbuns, 195 pau, ninguém desembolsa assim, num material desconhecido, vamos lá, de um personagem que tem um nome engraçado. Né? Então eu falei, cara, faz aí, mas eu acho que a gente não vai ter nem 5 apoiadores, se tanto. E qual foi a minha surpresa, cara? Eu mordi a minha língua, fui muito, muito bem sucedido. Tá? Agora, tem uma coisa nesse meio aí. Eu devo muito, fica sempre aqui minha gratidão ao Cássio Witt, cara, porque toda vez que surge o nome Zé Gatão, ele fala, cara, esse é um personagem que eu curto. É o meu personagem preferido de quadrinho. Quem não conhece é muito legal. Ele sempre faz uma propaganda e isso chama a atenção de algumas pessoas. E, pô, se o Cássio está falando, deve ser legal, mas deixa eu procurar. Né? Haja visto que até algumas pessoas já cobraram de editoras aí até estabelecidas que, lancem o Zé Gatão, lancem o ônibus, façam um compilado de tudo e fica sugerindo isso. Falei, cara, então acho que existe um interesse, é um público que está se renovando aí. Né? Para fechar,
Cara, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que apoiaram, entendeu? Que queriam ver isso pronto. E, puta, durante esse processo aí, você sabe, eu pelo menos fui testemunha, estava falando com você diariamente, o quanto foi angustiante para você e cansativo isso, porque é cansativo. Às vezes a pessoa pergunta, o que que é? Você tem que mandar e-mail para as pessoas, mensagem para as pessoas, gravar um videozinho, colocar lá na internet. Mas não é simples assim, cara. Se você não colocar a sua alma na coisa, não funciona, fica mecânico, né? E eu sei o quanto você, Barato, colocou aí toda a tua energia em cima desse negócio, cara, porque não é fácil. E agora, que terminou e foi vitória total, na minha opinião, agora a batalha continua, né? Porque agora é o processo de terminar, acertar tudo, aparar as arestas, enviar para a gráfica e depois o trabalho de enviar, né? Então, eu estou trabalhando aqui nas artes que foram prometidas, nos esquetes, e você na confecção das luvas, dos prints e tudo mais. Meu resumo da ópera, de tudo que eu falei, é que estou muito satisfeito e cansado, tá? Mas estou bastante satisfeito com o resultado. É lógico que eu queria que nós tivéssemos tido 1000 apoios, não você que sabe os números aí, 30 e poucos, sei lá, mas, cara, um passo de cada vez. Para 2 álbuns em capa dura, no valor que é, entendeu? Eu acho que foi uma vitória muito grande. Está de graça. Quem apoiou ganhou de presente de mamãe, de papai, isso aqui. Eu vou falar sobre isso. Sim. Não, então, daqui eu fechei, né? O meu resumo fechando, fica o meu agradecimento a essas pessoas, eu dou um destaque aí ao nome do Murilo, do Fábio, da Lupo, do Renato, fica aí de novo o meu agradecimento ao Leandro. Cara, se a gente for citar nomes, aí fica o cara lá, poxa, mas eu também, né? Ele citou. Mas essas são pessoas com que a gente teve um contato maior assim durante esse processo e não deixou a peteca cair. Eu lembro que o Murilo me passava mensagem no Instagram dizendo, força aí, Edu, a gente vai conseguir atingir essa nova meta. Eu vou procurar novos apoiadores, eu tenho vários grupos de quadrinho, eu vou falar com os caras. Eles não conhecem o Zé Gatão, mas vamos conhecer. Aí tinha gente que conhecia, mas torcia o nariz, acabou que ele falou, mostrou uma coisa, o cara, vou apostar nisso. E deu certo. Então, a essas pessoas a gente deve muito, viu? Porque elas não têm obrigação nenhuma, né? De fazer isso. Cara, bom, você deu esse resumo precioso. Cara, eu vou te falar. Como eu comentei, eu não tinha noção, eu nunca tinha feito nada desse tamanho. E eu não achei que fosse tão. Porque o Leandro, por exemplo, gosta muito, e o Luciano Cunha comentou também que gosta do meu slogan, né? Menor editora da Terra. Por quê? Porque nessa editora eu sou o faz tudo. Com os um para um para se pedir demissão porque queriam receber salário. A gente já se viu um para ganhar, né? Quem não sabe do que eu estou falando está num outro planeta. Mas, enfim, cara, eu quando você falou, cara, eu acho que não vai rolar, cara, desiste. Eu falei, não, velho, eu vou fazer. Eu sempre uso, como eu já usei várias vezes, usei na live lá, quinta-feira passada, a historinha. Cara, para mim, sucesso eu quero fazer tal coisa. Eu terminei, eu fiz, eu realizei. Em informática, cara, tem uma coisa muito simples. Quando você está fazendo alguma coisa lá no Windows, agora não existe mais nas versões mais novas, apareceu um success. Quer dizer, o que é o success? Cara, legal, cumpriu a tarefa. Então, o meu objetivo é isso, eu vou fazer. Se eu vou chegar em alguma coisa, em vários momentos, me deu realmente sabe, puta, cara, acho que não vai rolar, cara. Mas, assim, a partir do momento que no primeiro dia, detalhe, a gente foram 59, 60 apoiadores, no geral, tá? Porque tinha lá, eu quero só dar uma força, vou dar R$10 e tal, ou R$20. Tinha o pacote digital de 30 e depois tinha os pacotes físicos, né? Então, eu estou considerando não, entre isso tudo deu 59.
as pessoas que apoiaram com o pacote físico, ou seja, o pacote que era o colecionador regatão, que era o pacote de 195, foram 17. E foram 18 colecionador prêmio. E foi a coisa que mais me causou espanto. Porque quando eu coloquei programei, montei a estrutura da coluna, que só ali já é uma dor de cabeça dos infernos. Quem já fez isso sabe como é que é. Para você, isso que eu tinha trabalhado 3 semanas antes, pesquisando, montando rascunho, montando tudo. Mas enfim, aí eu coloquei lá 20, a previsão era 20 inicial, no primeiro momento, 20 do colecionador, que era mais 5, e 2 colecionador prêmio. No primeiro dia, esses 2 já foram embora. Akuma. E aí, cara, eu fui aumentando, as pessoas, cara, eu fui aumentando. E por quê? E aí vai disso. Então, assim, 35, né? Aí vai a minha análise depois, no final, né? Depois que terminou tudo, no outro dia, na sexta-feira, porque no último dia a gente fez lá a nossa. Como é que eu chamei lá, cara? Vigília, né? Terminou, o Zé Gatão agradecendo com o IA que eu fiz ali. Aí no outro dia que você vai cair, tipo, a adrenalina cai, você começa a analisar. E eu falei, cara, por quê? Isso tem um resultado muito importante em termos de sucesso. Porque foi maior o número de pessoas que apoiaram com o colecionador premium. Por quê? Porque ele dava direito a algumas coisas que eram muito pessoais. Tipo, os sketches que você está fazendo, que vai diretamente, aquilo é exclusivo, você está fazendo aquilo para cada um. Para cada um. Então, isso é muito legal. Então, as pessoas deram muito valor a isso. Tudo bem, a gente sabe até, como você já comentou em outras lives e tudo, cara, se você falasse, cara, então tá bom, eu quero. Aí eu falei que quem participou dessa campanha participou da Sopinha do Mel. É Sopinha do Mel, porque não vai achar uma oportunidade por esse valor. O próprio Leandro Vidiamante comentou, cara, por esse valor. E eu falei, não, cara, eu não quero, eu quero ir no mínimo. Tanto que assim, o objetivo disso tudo não foi nem a gente não ter lucro, não. É simplesmente fazer com que pessoas que não conhecem, e a gente descobriu um monte de gente que a gente nem sabia. Né? Exato. Eu acho que esse é o grande lucro da coisa. Amigos que a gente fez, o Murilo, como você citou, o Murilo foi uma pessoa importantíssima, porque além dele ter feito, se não me engano, foram 2 que o Murilo fez. Eu não tenho certeza agora de que cada um fez. Eu lembro do Fábio Galupo, que fez 3. E ele fez já no primeiro dia, quando a gente fez a live do lançamento, e disse, olha, um deles, esse que eu estou fazendo agora, é direto de presente para o Cássio Vitti, que eu também tenho muita gratidão. Você já agradeceu ele, eu já agradeci ele várias vezes. Então, o Murilo, pelo que eu entendi, ele tem um grupo de WhatsApp e ele fica lá, vocês vão fazer, hein? Vai fazer, hein? Faz aí, já fez? Cara, no último dia, ele fica, fulano, já fez? Já, Murilo. Então, assim, é um cara que foi muito importante, eu tenho muito que agradecer a ele, né? O Renato Tavares também, que também fez mais de um apoio. Então, assim, não em detrimento dos outros, tá? Por favor, não entendam mal. Né? Porque eu não vou ficar... Não, porque se a coisa chegou no ponto que chegou, esse sucesso total, assim, da gente ter ultrapassado as metas que a gente tinha estabelecido e não acreditava que fosse chegar, foram graças aos esforços desse cara, porque ninguém está em casa lá, de papo popular, são pessoas que trabalham, eles tiram um momento do tempo dele para dar um apoio, inclusive não só injetando verba, mas fazendo o apoio para outros, né? E um detalhe, aquele negócio, às vezes a pessoa pensa que eu estou reclamando, não é o caso não, né? Porque é cansativo, é trabalhoso, por exemplo, estou fazendo arte, criando essas artes para os apoiadores, mas eu, sinceramente, eu não pensei que a gente fosse ter tanto apoio no prêmio. Então, eu falei, cara, tá de boa fazer uns 4, 5 sketches com desenho, de repente, tem mais apoio do que o normal. Eu falei, caramba, né? Eu vou passar o resto do ano desenhando agora. Né? Quando eu falei, eu coloquei 2, porque eu falei, isso aqui é só para
E, cara, começou a aumentar, tanto que ele acabou sendo um número maior até do que o que seria o meu default ali, o padrão, né? Mas é o que eu comentei. Fazendo análise disso, cara, isso tem um aspecto muito positivo. O fato de que o quê? Que as pessoas, sim, né, têm apreço pelo seu trabalho, têm apreço pelo personagem, né? Porque eu acho que o primeiro ponto ali, eu não sei se é o primeiro, mas que estão os dois juntos, né? Tem o seu trabalho, o nível do seu trabalho e o personagem que é muito foda. O problema é, ó, aliás, vocês viram, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tô estranhando, hein? Essa aqui foi a primeira que eu mandei fazer para mim, para ver, checar material, tudo. A gente sorteou na última live duas entre os apoiadores, né? Um foi o Márcio Chaves que ganhou e o outro foi, acho que é Gustavo o nome dele, né? E assim que chegar a verba para fazer tudo, e ela vai ter um detalhe que hoje o Edu me deu uma ideia, a gente acrescentou um detalhezinho ali, ficou mais bonita ainda. E tem preta, e depois a gente está pensando, tem que colocar à venda isso aí, de uma forma normal, mas depois, né? E vai ter preta e branca, enfim. Aliás, eu preciso fazer um negócio aqui, deixa eu botar um comercial, porque nós temos um comercial agora. Um momento, just a moment. Peraí, vídeo, onde é que é? Local vídeo. Deixa eu botar um videozinho aqui, que vamos ver onde é que está. Onde é que está? Take my thing. Entra. Transformada em arte, estampada com atitude e algodão. 100% puro, que respira e dança com você. Cada linha, cada cor, cada detalhe foi pensado para celebrar quem você é. Mais que uma camiseta, é uma extensão da sua personalidade. Sua personalidade, sua armadura de conforto e estilo. Descubra a peça que foi feita para gritar a sua essência sem dizer uma palavra. Cheque sem estampas exclusivas. Algodão 100%, qualidade incomparável. Cada estampa é uma história única, nascida para desafiar o comum, impressa com paixão e algodão 100% puro, que abraça seu corpo com o conforto que você merece. Aqui, cada costura é um convite para se mover. Cada detalhe é uma declaração de autenticidade. Não vista apenas uma camiseta, vista uma identidade. Descubra a peça que foi feita para ecoar quem você realmente é. Quem você realmente é mais que você lembra. Eu sou Barata Verso. O Take My Thing, ou Balança Minha Coisa. Coisa do Renato Pitas. O Renato Pitas é um parceiro, é um grande amigo meu, e ele tem uma intermediação com uma loja. Ele tem uma loja virtual de camisetas, tá? E com exceção da camiseta do Barata Verso, obviamente que fui eu que criei, e essa do Zé Gatão, que eu mandei a arte para ele, pronta, o restante que eu mostrei aí tem outras também, tá? São criações do Renato. O Renato também é um artista visual, é um cara que é um grande artista, né? E eu falei, cara, vamos fazer uma parceria. Eu coloco a camiseta para vender na tua loja e a gente faz essa parceria, né? Ele publica no site também, ele faz o Renato é um amigo de muito tempo, já de mais de 20 anos, que a gente se conhece e tal. Um grande abraço para o Renato Pitas lá do Rio. Então, assim, as camisetas do Barata Verso, tudo, e futuramente do Zé Gatão vão estar à venda lá na loja dele, tá? E um abraço para o Renato Pitas. Sara Evil. Qualquer hora conta a história de Renato Pitas e Sara Evil. Renato, além de tudo, é um gozador do caralho, pô. É um pregador de peça. É um cara, gente boa pra caramba. Abraço pra você, irmão. E, cara, bom, agora eu vou num momento, ninguém mais pediu o número de poesia, mas tem que ter o número, tem que ter a poesia do Barata Verso, né, cara? Senão não tem graça. Não é show barata, porque afinal de contas é o show barata. Só o Vini,
Porra, o Vini bate cartão, cara. O Vini daqui a pouco ele vai entrar com processo trabalhista, porque ele está em tudo quanto é coisa que eu faço. O Vini está aqui. A lanchonete, o Vini está batendo cartão. Então agora é o momento Memórias Arrependidas, um poeta sem pudor, e o Vini pediu a página 550. Vamos fazer aquele ritualzão que eu gosto, né? O meu pequeno compêndio. A parte de trás não pode mostrar porque o YouTube não gosta. Deixa eu te perguntar, pô, você chegou a comentar com o pessoal a respeito da coisa do papel? Não, ainda não. Tá. Semana que vem. Então deixa quieto. Não, semana que vem. Não vamos. Senão eu vou ter que sair daqui numa camisa de força. De tanto pouco derretido. Bom, então vamos ver. Obrigado, Vini. Cara, e detalhe, cara, a qualidade das camisetas, o Edu até me perguntou, cara, é boa? Eu falei, velho, é uma malha leve, é algodão, e eles colocam dentro aqui, na parte interna da camiseta, tem lá, orgulhosamente feita no Brasil. Então não é camiseta chinesa, como vende lá no Brás, em São Paulo, aquelas camisetas que você lava, a primeira vez que você lava, ela vem no umbigo, vira mini blusa. Sabe, eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhei, eu cheguei uma época, tentei ganhar dinheiro de tudo que foi jeito, cara. Tá? Então, porque minha questão com o dinheiro é uma coisa complicada. E me fui oferecido por um conhecido, eu chamava de amigo, mas eu prefiro a palavra conhecido. Ele tinha uma banca de jornal bem em frente à Galeria Unido, que era do pai dele, na verdade, né? Então, o pai dele deixou aquela banca para ele trabalhar, mas o cara não era lá muito responsável, não estava muito afim. E a gente se conhecia porque eu fui comprava algumas coisas com ele ali. E ele chegou para mim e falou, cara, você não gostaria, eu vejo que você está procurando trabalho e tal, você não gostaria de arrendar a minha banca? Você me dá um X por mês aí? E eu, cara, explicou as vantagens daquilo tudo. Eu falei, cara, sozinho não tenho condição de tocar isso. Aí perguntei para os meus dois irmãos, os que moravam em São Paulo, o André e o Rodrigo, falei, cara, vocês entram junto comigo nessa, cara, porque sozinho não dá. Não, tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar nessa banca. Então teve uma época que tinha a moda dos cards. Era card de tudo que era tipo, mas principalmente desses de super-herói, né? Então, e tinha uns cards muito bacanas, cara, sabe, assim, Wolverine do Homem-Aranha, tinha um do Wolverine com o dente de sabre, que esse eu peguei para mim, né? E aí, o que eu fiz? Naquela época, havia uma confecção lá que eles faziam o quê? Ele pegava aquilo, acho que escaneava, não sei se era isso, por 94, será que já tinha essa tecnologia? Bom, com certeza devia ter, mas não como a gente faz hoje em casa, né? E aí eles imprimiam a figura numa camiseta, né? Isso eles ofereciam, a gente tem umas camisetas aqui e tal. E, cara, não estava barato, não estava caro aquilo. Não. Eu quero uma camiseta aí branca com o Wolverine e o dente de sabre. Beleza. Pô, ficou bacana pra caramba aquela imagem, cara, nítida pra burro, muito bem feita, a estampa e tudo. Uma maravilha. Acho que depois da segunda lavada, eu vesti a camiseta, parece que a manga direita estava mais curta do que a esquerda, sabe? A camisa toda enviesada, cara. Cheia daquelas bolinhas, sabe? Você lavar na máquina, cheia daquelas bolinhas. Eu tenho que usar a camisa para dormir no frio de São Paulo. Na rua não dá para usar, não, porque eu ia parecer um maluco, né? Um quadro mais esticado que o outro. Mas como você falou aí que a camiseta é 100% algodão, e um detalhe, aquilo que a gente já conversou. Às vezes eu fui na loja da Hering, eu comprei uma camiseta branca aí, né? Temos valor de R$30 a R$100. Pô, mas qual é a diferença? Aí a menina explicou lá que é o número de fios, né? As fibras, não sei o quê. Então, mais caro, melhora lá. Mas o legal, assim, o que eu achei mais interessante, porque eu já tinha feito, eu já tinha comprado via
a Shake My Thing, porque quando eu fiz as camisetas do Barata Verso, eu falei, cara, como é que eu vou imprimir isso aí, né? Como é que eu vou estampar isso? Aí ele falou, cara, tem um esquema aqui, vamos fazer junto. Tanto que ele quis colocar, ele falou, cara, posso colocar o nome da loja de Barata Verso? Ó, se quiser colocar, né? Mas você entra lá, tem o logo dele, o link é Barata Verso, reserva, enfim. Mas lá tem o logo dele, que eu falei, não, você tem que colocar a tua marca aí, né? Isso aí é uma piada, né, acho que dá para entender o que é Shake My Thing, né? Para quem tem sabe um pouquinho de... Beleza. E aí ele colocou, mas isso aí que você falou, cara, eu falei, as primeiras vezes que eu mandei, eu não entendia nada disso. Depois eu fiz amizade com um cara lá em São Paulo, que é meu amigo até hoje, há 25 anos ou mais, e ele tem uma confecção que é dele, mas ele só trabalha com silk. E silk não é o caso da gente, porque silk é uma coisa que só compensa você fazer se for em grande quantidade, porque o silk você tem que fazer uma tela, aliás, não são uma tela, você tem que fazer no mínimo 4 telas, porque no silk, cada tela você vai usar uma cor, e depois sobrepor tudo. Então, assim, só você fazer a tela já não compensa, sai muito caro. Então, assim, eu nem faço com ele, porque o trabalho dele é fantástico, o Extrapola, que também, tanto quanto ele pegou o apelido pelo trabalho que ele faz um trabalho fantástico. Eu tenho a camiseta dele há 25 anos e eu uso pra caramba. Agora, dessa aqui, quando eu recebi a primeira vez, eu falei, cara, tecido fino, né, meu? Mas, cara, tem uma vantagem. É bom, olha, já tem quase 2 anos que eu tenho. Ela só tem um buraco, porque eu, como fumante, queimei. Eu já fui lavar na máquina. Minha mulher lava na máquina, não tem grandes cuidados, né? Assim, falando, nossa, sabe, eu vou lavar especialmente. E ela, tipo, desbotou muito pouco, não tem bolinha, não tem nada, e não encolheu. Então, assim, é bem legal, é bem legal. Então, assim, a qualidade dessas camisetas está acessada. Bom, agora, né, eu estou aqui com o livro, né? A gente vai falar mais aí, né, na lanchonete, em outras coisas, sobre a campanha, sobre Zé Gatão, sobre propostas, projetos futuros que a gente tem. Mas agora é a hora primeiramente, o Barata Verso Blues, que é o quê? É o tema da... Vamos lá, né? Depois o Barata Verso Blues. Ficou bonitinho esse bluesinho aí, né? Que a Iá mandou muito bem aí, né, cara? A Iá manda muito bem. Aí a Suno, cara, dessa japonesa, né? Suno. Cara, mas é lógico, você tem que. Não é assim, ela não faz nada sozinha. Tem muita coisa para você fazer para sair alguma coisa. E às vezes você tenta 10 vezes para sair alguma coisa que você fala, não, isso aqui tá legal. Eu achei que ficou bem legal, porque eu queria um blues mesmo, né? E não ficou blues, padrão. Ficou bem legal. E eu curti pra caramba. Bom, deixa eu ler aqui a página 550 que o Vini pediu aí. Restos e ratos. E ninguém sentiu falta de mim naquela festa. Nem eu. Alegria é algo que não se empresta. E não sentiram falta naquele sarau, no evento.
E nem eu, que a minha poesia é como o vento. Poetas falando de poetas, cheirando umbigos. Eles não têm história. Poetas não têm amigos. Comeram minhas rimas, arrancaram meus dedos. Agora minha poesia oculta não tem mais segredos. Tudo foi perdido, arrancado, roubado ou estuprado. Mas ainda estou vivo e morto, e mordo, mesmo desdentado. Desculpa. Nada mais voltará ao normal. Então crio outro normal, já que a normalidade é uma construção de barro e cal. Eu reclamo, lastimo, nunca escrevo sobre coisas bonitas, mas falo das coisas verdadeiras e que precisam ser ditas. Sobre a podridão humana e a desgraça da humanidade, a respeito daquilo que creio ser minha responsabilidade. E por falar em respeito, gostaria de um pouco também. E além de algum reconhecimento por parte de alguém. Feito a urubus um festim maldito, comeram meus ossos. Pobres pássaros que voam baixo nesses templos grossos. Arrancaram tudo de mim e agora querem minhas sobras, que fedem a carniça e são chamadas de poéticas obras. Odeio a poesia, detesto quadros e tenho ódio de retratos. Arte agora é morta, sobram apenas os restos e os ratos. Esse é um texto de 26 de janeiro de 2015. Ó, marca a página de couro. Quem participou da campanha do Zé Gatão vai levar, cada um diferente do outro, cor diferente, porque isso aqui é artesanato do meu amigo Edson Gonçalves de Rancharia, que é um artista do couro, ele faz coisas maravilhosas. Quem já recebeu sabe que é bom para caramba. E ele é um cavalheiro, cara. Ele é um cavalheiro. Ele entrou em contato comigo pelo Facebook e mandou mensagem. Um cara muito educado, muito atencioso. Um grande abraço para ele aí. O Edson é um cara muito batalhador, cara. Eu tenho um cinto aqui que cara, é impressionante. É tudo artesanal, ele não usa máquina para nada. Então, se vocês quem observar, cara, não sei se vai dar para. Deixa eu aumentar eu aqui, inverter, para mostrar o detalhe. Tá vendo o BV aqui, né? Isso aqui não é colado, isso aqui não é decalcado, nada. Ele recorta, é bem de barata verso, tá? Não é bicha viada, entendeu? Não é de banco BV, não é barata verso. Porque não dava para escrever barata verso desse jeito. Então, assim, ele recorta as letras e é costurado, você imagina, é todo BV costurado aqui, não é colado. Eu falo, Edson, por que você não cola? Ele fala, não, cara, você é serviço porco. Você é serviço porco. Eu falo, cara, e assim, você vê, o cara tem todo, sabe? E assim, ele não faz só isso. Né? Ele fez sandália para minha mulher, ele fez um cinto de couro que é todo costurado, a borda toda costurada. Ele fez várias coisas que eu pedi para ele. E ele, pô, cara, você é escritor e tal. Eu falei, cara, então o que tem a ver, né? Marca a página. E, cara, é assim, eu passei a mandar para todo mundo que compra coisas da Barata Verso, a menor editora do mundo. E o pessoal adora, cara. Porque é um trabalho meu, e não ele não usa. Não, cara, couro. Eu falo para ele, cara, isso é couro de minhoca, né? Não, couro sintético. Cara, não existe couro sintético. Não existe couro sintético. Ou é couro, ou não é nada. Couro sintético é que nem churrasco vegano. Cara, acha outro nome para essa porra aí. Acha outro nome. Porque churrasco é carne. Churrasco vegano é uma piada. E couro sintético é outra piada. Não existe. Couro é couro. Claro. O Edson é um grande, sabe? E ele se tornou também um amigo, né? Além de tudo, ele é marceneiro também. O Edson é um artista também. Então a gente tem que falar do trabalho dos amigos. É uma pessoa muito simples, né? A gente tem que valorizar quem valoriza, né? Então, assim, se alguém precisar quiser comprar, cara. Aliás, o Vini está aqui, o Vini pode até deixar algum comentário aí que eu leio, Vini. Ele faz, para o pessoal que é músico,
ele faz, mas não é, isso já não é de couro, né? Isso não é madeira, né? Palhetas personalizadas. Ele faz umas correias de guitarra, cara, personalizadas que, cara, os guitarristas piram, porque é um trabalho maravilhoso. Até se o Vini, acho que o Vini continua aí. Ó, quem chegou aqui. Tem uma pergunta do Luiz, Edu, que eu vou colocar. E o Murilo, grande Murilo, a gente estava falando, o Murilo está aqui. Boa noite, grande Murilo. Falamos de você, não sei se você acompanhou. Seja muito bem-vindo aqui no Show Barata. Essa camiseta ficou maneira, ficou, né, Murilão? Ficou, né, cara? Ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. Eu peguei aqui tem, porque essa camiseta é comemorativa e ela é especial da campanha. Então tem o logo que é o logo. Eu peguei o logo do Memento Mori, não. O Memento Mori é azul, do Daqui para a Eternidade, e coloquei em cima o Retorno do Guerreiro e esse desenho, essa arte do Zé Gatão, cara, eu acho muito fera, eu acho muito foda essa arte. Essas faixas, cara, isso é muito legal. E foi porque foi essa arte, o Edu me mandou, ela não tinha um fundo, que eu usei. Lá naquelas animações que eu fiz com o IA, foi essa que eu usei, essa e uma do Pintura de Guerra. Aquelas que o Zé Gatão tá falando, e agradeceu e tudo, eu fiz a partir dela. Sem contar aquele desenho maravilhoso lá da capa do Memento Mori que eu fiz até ele soltar a roda. O Edson está comentando aqui, depois eu vou colocar a pergunta do Luiz, tá? O Luiz, só um minutinho que eu já coloco essa pergunta, tá? O Edson está comentando que eu pedi para ele falar. O Edson é um baita artista, correios de guitarra, palhetas artesanais, madeira nobre e demolição. Ele usa madeira nobre, não usa pinos, não, essa aí que a gente compra a R$10 o quilo. Né? Ele não derruba a árvore, mas ele pega madeira nobre, eu já vi as fotos, as correias de guitarra dele. Cara, pessoal que é música, guitarrista ou baixista, camarada, encomenda com o Edson, que, velho, o trabalho dele é maravilhoso. Ele faz bolsa também, bolsa de mulher, ele faz um monte de coisa. Né? Quem tiver interessado, peraí, o Murilo está perguntando alguma coisa a mim, mas pela ordem aqui, eu vou colocar aqui a pergunta o Luiz está perguntando, nosso querido amigo Luiz, né? Grande escultor, grande artista, em breve estará na lanchonete, viu, Luiz? Você já está na nossa listinha aqui para falar com a gente na lanchonete. Queria perguntar também para o Edu quais 3 vilões dos mais fortes fisicamente que o Zé já enfrentou e que, na visão dele, quase levaram o felino para a cova e que são memoráveis. Aí, você poderia repetir a pergunta, por favor, Barata? Porque passou uma moto aqui. Queria perguntar também para o Edu quais 3 vilões dos mais fortes fisicamente que o Zé já enfrentou e que, na visão dele, quase levaram o felino para a cova e que são memoráveis. Essa é a pergunta do Luiz. A primeira, o que me vem à mente assim, logo de cara, ele perguntou 3, Quais os 3? Perguntar por 3 vilões, 3 vilões. O primeiro, assim, então tá, vamos lá. O primeiro foi aquele touro que chamavam Black Bull, que lutou com ele numa arena na Cidade do Medo. Esse foi o primeiro. O segundo foi um texugo, cara, chamado Cordata, que é uma história às noites do texugo que tem na Crônica do Tempo Perdido. E o terceiro eu não vou falar, porque quem ainda não leu essa saga Memento Mori, há um inimigo naquela floresta que, se eu fosse falar, estragaria. Spoiler. Não vou falar. Esse daí foi o mais complicado. Mas era algo sobrenatural. Eu sei, mas também não vou contar, porque eu li, porque eu já tenho as edições antigas, né? Agora, quem não pôde participar da campanha, a gente ainda vai ter aí
uns 2 ou 3 aí porque isso é em função de número de produção da gráfica. Então a gente não é que ninguém fez. A gente tem padrões de impressão na gráfica. E no número que a gente teve, a gente vai ter uns 2 ou 3 extras que de repente não pôde participar do Apoia-se, ainda dá. Só que aí já é uma condição um pouco diferente. Lá já. A única, aliás, não tem nada de surpresinha, não. A única coisa que lá já incluía correio. E quem quiser ainda ter. Só que tem, cara, eu falei, tem 2 ou 3, eu preciso calcular exatamente, mas são 2 ou 3 ainda que a gente vai ter aí de meio que extra para quem, pô, cara, não pude, a gente vai poder atender, fechou? O Vini falando do Edson, é legal, o Edson é muito foda mesmo, cara. Edson da Cerne, de rancharia. Quem se interessar, cara, pode me procurar aí, ou ele diretamente, Edson Gonçalves, lá no Facebook. Fala que você viu aqui o Barata falando. Fechou? Eu não vou ganhar nada com isso, não, só porque, porra. Peraí. O Murilo fez uma pergunta aqui que é exatamente para você. Eu não sei nem do que ele está falando. Então. Qual vai ser a imagem do bookplate autografado? Bookplate? Ah, tá. Bom, acho que o bookplate é a arte original, não é isso? Eu entendo que é isso, né? Pois é, como nós conversamos. Não esquece. Eu estou fazendo. Eu tenho o seguinte, sabe aquela máxima que já disseram que foram os chineses que falaram isso, outros já disseram que foi outra pessoa, outro. Eu não sei. Mas aquela máxima de que uma palavra, quer dizer, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu estou achando interessante, apesar do trabalho que dá, eu já não tenho a mesma energia de outrora, até porque eu tenho que cuidar dos pagos-aluguéis aqui. Eu estou me sentindo satisfeito, porque o Zagatão está meio que aposentado das HQs, né? Se eu vou fazer novas histórias ainda, não sei, isso o tempo vai dizer quando eu tiver um pouco livre de alguns encargos, tá? Mas essa possibilidade existe, sim. Agora, eu estou criando situações para ele numa imagem que elas meio que por si só já contam uma história. O espectador vai poder olhar aquilo e vai poder criar até uma história em cima daquilo. Quem é esse personagem? O que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? Evidentemente, está sempre numa situação de perigo. Agora, como nós falamos, ele pediu algo, sugeriu algo para ele que fosse o Zé Gatão numa pose um tanto reflexiva. Então, para ele, vai ser o Zé Gatão numa pose um tanto reflexiva. Como vai ser... Agora, deixa eu pegar o teu gancho. Deixa eu pegar o teu gancho para dar um aviso geral para quem estiver assistindo aqui, porque, cara, fica complicado às vezes, né? Por quê, cara? O que acontece? O Apoia-se manda para a gente, quando a pessoa apoia, manda os dados. Só que por alguma falha, pessoas que, por exemplo, quem assinou o pacote digital não tem necessidade, eu vou enviar os PDFs por e-mail, tudo certo. Mas, cara, quem assinou os pacotes que tem entrega física, ou seja, eu vou ter que mandar os pacotes, não vem endereço. Então, estou tendo que correr atrás. Por favor, manda por e-mail. Cara, hoje ninguém lê e-mail mais. É uma merda. Aí, por favor, cara, eu preciso do seu endereço, manda seu endereço. Tá. Então, aqui, isso é uma coisa que nós já tínhamos conversado, né? Você citou que o Murilo fez contato contigo, deu a ideia dele. Quem dos apoiadores prêmio, isso só vale para os apoiadores prêmio, porque efetivamente é só quem irão receber esse material pessoal, intransferível. Intransferível, tudo bem, vai estar com o nome de cada um lá, né? Se quiser vender, vai vender com o nome, é o dele. Mas assim, quem vai, olha, eu queria uma situação X, tá? Eu quero que. Então a gente pode sugerir isso, acho que o Edu já se comprometeu a atender meio que. Né, na verdade, eu fiz isso daí, porque é complicado, um pouco complicado isso. Tá? Vou dizer pelo seguinte: é a mesma coisa
quando alguém vai me encomendar uma arte, eu já falei isso. Quando você cobra por uma arte, eu falei, cara, depende. Mas depende do quê? Depende do formato. Tá? A4, A3, A2, entendeu? A5. Qual é o formato? Qual é a técnica a ser usada? Isso é importante, porque um desenho, um esboço mais grosseiro a lápis é uma coisa um tanto mais rápida. Então, a técnica, tá? E quantos elementos em cena? Às vezes o cara quer um batalhão de personagem igual o George Pérez fazia lá. Então, não. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu limito um pouco, né? Até porque, se o cara quiser uma batalha, uma cena de batalha com várias pessoas no campo, cara, eu vou passar muito tempo naquilo. Então, isso é que faz a diferença. No caso, eu aceito sugestão. Como é que você quer que saia o Zé Gatão? E tem que ser ele. Não adianta o cara, não. Eu quero que você faça para mim o Capitão América. Não, mas, cara, eu estou divulgando o personagem aqui. Lógico, essa é a ideia. Mas, assim, exato. Mas, assim, eu teve umas 2 sugestões que eu acatei. Então, o rapaz gosta muito de ter terminado o personagem. Vamos colocar esse personagem junto com o Zé Gatão, ou o Zé Gatão vestindo o traje do personagem. Vai ser feito isso. Mas se eu ficar, sugiro, aí o rapaz começa, não, eu quero tal. Confia em mim, o material está bacana. Eu já mostrei para o Barata algumas imagens, ele achou que está legal, né? Eu não vou ficar mostrando, dando, está aqui, é nessa qualidade, não. Vocês vão receber em casa, né? Surpresa. Vou colocar aqui o comentário do Murilo, que ele disse: seria legal uma história do Zé Gatão mais velho, voltando da aposentadoria, e pro Rambo, né? Tudo bem, igual ao Rock Balboa e o Rock. Eu vou falar para o Murilo uma coisa, o seguinte, depois eu vou lá no Instagram, eu vou deixar o link de um texto que eu coloquei no meu blog, né? De uma história do Zé Gatão que eu não vou fazer, entendeu? Ela é uma coisa um tanto ambiciosa e já não tem mais sentido eu fazer aquilo, mas está ali descrito como se fosse um conto, detalhes do que aconteceu pós, ou seja, o que antecedeu ao Ciroco. Porque há um hiato, né, que a maioria das pessoas não tem acesso ao Ciroco. Vai ver que no final, de daqui para a eternidade, até Ciroco, teve uma espécie de hiato. O que aconteceu, eu descrevo nessa postagem que eu fiz no blog, que é como um conto, ao mesmo tempo que eu vou refletindo junto ao leitor as possibilidades e tudo mais, e é o Zé Gatão mais velho, sim. No Ciroco já é o Zé Gatão mais velho. Tá? Agora, eu pensei sim, você me pergunta, eu tinha feito até uns esboços do Felino um pouco mais gordo, mais lento, numa outra aventura, mas eu teria que pensar bem, né? Mas possibilidades existem, sim. Sempre existem as possibilidades. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Gente, isso aqui é só um mocap, tá? Esse aqui vai ser o box, tá? É só ainda um mocap, ok? Olha, né, tá aqui. Cara, eu não sei, Edu, eu vou comentar contigo aqui. O show barato normalmente é 1 hora, tem 1h30 já, mas tudo bem. Eu não sei se é de propósito, cara. Quando tu me mandou essa arte aqui, né? E eu vi isso aqui, automaticamente não tinha como não, me remeter aqui, né? Tem alguma relação? Curiosidade não, porque sabe, uma vez eu li que você não deve mostrar o personagem central, o personagem principal, o protagonista de uma saga, de costas. Alguém disse isso, né? Eu até compreendo bem, mas, cara, eu já vi fazer. Ele fez um Conan Bárbaro, o cara acorrentado, com uma cobra passando debaixo da perna dele, sim, ele acorrentado, aquela cobra imensa, mas o personagem estava de costas. Existe um outro Conan, também feito pelo Sam Julian, que é um artista espanhol, em que tem uma mulher, uma rainha, uma coisa assim, em cima de um dromedário, e o Conan em primeiro plano,
de costas, meio que vai enfrentar o séquito daquela rainha e tal. Eu falei, cara, para quem conhece o personagem, funciona assim. No caso de Cidade do Medo, era exatamente para dar esse tom de mistério. Que personagem é esse e tal? Não, só uma pinata que acabou virando carro. Vou contei isso aqui, tá? No caso aí dessa figura, eu quis mostrar foi um exercício de anatomia, assim, sabe? Eu queria mostrar umas costas poderosas, sendo sacadão, indo para cima dessa corja aí com tudo, sabe? Aqui quem já conhece o personagem sabe que é ele. E bota poderosa nisso, porque eu vou te falar, né? E a imagem meio Mad Max, a outra imagem, ele também foi de costas. Era outra. Essa imagem, para mim, é muito Mad Max, né? Porque ela é assim, são duas imagens que uma vai formar a lombada. Peraí, deixa eu. Lumpa, trabalha! Vamos. Lumpa, luva de Deus. São duas imagens que uma vai formar a lombada. Uma lombada, aqui, deixa eu ver, aqui, vira para o outro lado. Complementa aqui. E essa, ao contrário, a outra. Então, assim, eu achei legal porque são duas coisas diferentes. Você tem uma história em cada uma delas. Você imagina uma história em cada uma delas. É isso que eu falo. Uma imagem vale mais por 1.000 palavras. E foi essa a ideia. Tanto que, assim, uma coisa que eu já avisei, eu já conversei com o Edu, isso aqui não vai ter. Né? Não vai ter nada, porque eu quero deixar só a arte dele na luva. Mais nada. No fundo da luva é que vai ter lá o meu logotipo e tal, mas nas laterais, nada. Arte limpa. Os grandes... Você sabe de onde que teve essa ideia? Eu te falei, cara, vai ficar meio complicado colocar isso aqui, vamos deixar sem nada. O icônico Led Zeppelin 4, que não tem nome. É 4 porque as pessoas... É o quarto disco. Sim. No Brasil fizeram um absurdo, e o primeiro disco desse, só um comentário rapidinho aqui, né? Isso aqui é rock and roll também, como eu falei, é poesia rock, a política que eu pariu, né? A primeira versão que saiu desse Led Zeppelin no Brasil, cara, fizeram um estupro com o disco, o YouTube não gosta que fala essa palavra, eu quero que o YouTube, entendeu? Mas tudo bem. Mas fizeram cara, um absurdo. A capa original, isso foi uma campanha publicitária em que não tinha nada. Eram outdoors, aqueles 4 símbolos que são, acho que runas, se eu não me engano, alguma coisa assim. São símbolos que cada um dos membros era aquilo ali. Tipo, que porra é isso? Fizeram uma campanha de marketing fodida. O disco original, ele tinha na capa, e recentemente descobriram que é aquele quadro, um quadro com um velho com lenha nas costas, e aquilo era um quadro que existia, um quadro que, acho que o Jimmy Page, se eu não me engano, encontrou aquele quadro, alguém lá, o produtor, eu não lembro quem foi. E o quadro numa parede, e você abria a capa, aí você via que aquilo era uma parede meio demolida e tal, tinha um outro cenário. Mas não tinha nada, nem o nome da banda na capa não tinha. E aí você abria dentro, era uma capa dupla, um álbum. A gente chamava de álbum quando era duplo. Agora, sei lá. Agora tudo é álbum. E aí era aquela famosa que não é um mago, aquele é um eremita. Né? No alto da montanha, com a lanterna. Tá. E aí dentro, sim, dentro a letra, tinha a letra de Stairway to Heaven e a ficha técnica e tal, tá tudo ali. O que no Brasil fizeram? E foi o primeiro vinil que eu comprei. Eu tô falando tudo isso. Colocaram um adesivo? Hã? Colocaram um adesivo? Não, cara. A capa estava escrito Led Zeppelin, e aí os símbolos, aí uma porra de um selo amarelo desse tamanho, incluindo o Stairway to Heaven, e puta, cara, detalhe, não era um álbum duplo, era uma capa normal, simples. Mas se você puxar pela memória, você vai ver que os discos do Pink Floyd, excetuando os primeiros,
A partir do disco da Vaca até o Animals, não tem título. Não nome da banda, nome de música, nada. Repare, desde do disco da Vaca para frente, procura. Você não vai, aquele da orelha, não tem o nome. O Obscured by Clouds não tem nome. Não, o Dark Side of the Moon não tem nome. O Wish Were Here não tem nome. Tinha o Animals não tem nome. Depois do The Wall tinha. Não, mas tinha pequenininho. Os primeiros, lá, os dois, que é com Sid Barrett, ainda tinha. Mas sim, os primeiros tinham. Mas a partir do disco da Vaca eles não quiseram mais. Nem foto deles. Aí, por imposição da gravadora, o disco da orelha tem a foto dos caras dentro, mas foi o único depois. Você não vê nem foto dos caras. Mas aí que tá, né? Quem fazia essas capas era uma agência inglesa chamada Hipgnosis. Hipgnosis, os caras eram um gênio. Agora, tudo isso que eu falei me remeteu a isso. Eu falei, cara, eu não vou colocar nome, eu não vou colocar aqui na luva. Eduardo tirou, não, cara, vai ficar, porque deixa a capa limpa, deixa limpo. Só as artes. Essa é a ideia final do que vai ser isso. Isso aqui é o protótipo que eu fiz, é o mockup que eu fiz para testar nível de vinco e tal. Mas vai ser isso aqui. Tá? Vocês vão entender como é que isso aqui vai funcionar depois no final, tá bom? Mas surprise. Agora, bom, para fechar, cara, para fechar aqui. O Genesi chegou aqui, né? Genesi, boa noite, meu amigo. Genesi não falta, né, filho? Genesi não falta. Boa noite, Genesi. Boa noite, meu amigo Genesi, de Manaus, Amazonas. E eu só vou dar aqui, para fechar aqui. Você quer colocar alguma coisa, a gente fechar a barca aqui? Hoje ninguém. Só pediram uma coisa. Eu acho que o recado foi dado, cara. Até inclusive já deixo o meu boa noite para todo mundo que participou aí. Meu abraço para o Genesi, para o Vini, para o Murilo, Luiz. Que eu fiquei sabendo, não tô conseguindo acompanhar as perguntas do chat aqui, mas... Você citou basicamente o papel, né? Minha gratidão. E é isso. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, cara. Obrigado aí por essa... Hoje aqui você está como convidado, participação especial. Te agradeço muito, cara. Foi muito bacana. E, assim, falando ainda isso aqui, a gente não pode deixar de mostrar isso aqui, que é o álbum branco, o primeiro, que saída das caixas mágicas do Edu Critinha, lá nas caixas misteriosas, e se descobriu, chegou um palumpa lá no estúdio dele e falou, o que é isso aqui? Então, assim, não é reedição, não é livro usado, não é nada. São livros que estão guardados desde a época que ele fez e estão sendo vendidos em todas as nossas transmissões aqui, publicações de vídeo. Tem o link da rede SGN do Leandro Cruz, lá do Rio de Janeiro, ao qual eu sempre tenho que mandar meu abraço, que é um grande parceiro. Ele está vendendo com exclusividade. Ele vende por lá, o pedido vai para o Edu, que manda com uma dedicatória especial para a pessoa, fechou? É um material, cara, quem não tem esse material aqui, esse aqui é meu. Ele mandou para mim, isso aqui é meu. Então, mas... E o Genesi fez uma resenha muito legal a respeito desse livro, cara. Eu ia emendar exatamente com isso. Acho que foi anteontem que a gente publicou lá no site Barataverso. Por favor, acessem lá, barataverso.com.br, pô. Caralho, lê o site lá, dá um puta trabalho, custa dinheiro pra caralho. E tem uma crônica muito legal, que o Genesi comprou esse material, e escreveu uma crônica, um review, né? Um review desse livro. É muito legal, tá muito legal. O Genesi é muito criterioso, ele é um cara detalhista, ele observa coisas, né? Assim, com um olho clínico muito forte para tudo. O Genesi tem muitos artigos sobre política, artigos sobre rock, de cinema, e esse, particularmente, que a gente está destacando aqui, né, vale a pena. Então, entra na barataverso.com.br, procura, deve estar logo de cara na primeira página, e leiam e comentem. Então, minha gente, é isso aí. Chegando no final do Show Barata, né? A gente hoje bateu o recorde de Show Barata. Show Barata começou com 15 minutos.
Daqui a pouco tá igual a lanchonete. Não, não tá. Não tá porque não dá, né? 2 vezes por semana, 5 horas de papo, eu vai aqui na. Os lumpa descem a escada e vão embora. Então, não dá. Mas, cara, obrigado, Edu. Obrigado aí pela tua companhia aqui, pela tua presença. Né? Só vou deixar aqui, vender meu peixe aqui. Sim. E vou dizer o seguinte, gente. Como sempre, eu termino tudo. Fui por ter sido e fui por ter ido. Entendam isso. Fechou? Valeu, obrigado. E Memórias Arrependidas de um Poeta Sem Pudor. Tá lá à venda também no Barataverso, tem lá um link. Comprem. É caro? É caro. Não, não é caro. Isso aqui é duro. Ou que tem má vontade? O que é? Qual é? É duro ou tem má vontade? Se é duro, a gente entende. Agora, má vontade, não. Vem bater nas minhas costas, não, que eu não gosto. Eu tenho problema de coluna, cara. Não dá minhas costas, botar tapinha nas costas. Fechou? Memórias Arrependidas, Seu Poeta Sem Pudor. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que participou no chat. E a gente se vê sexta-feira com o VG Toledo na lanchonete. O escritor VG Toledo na lanchonete. E é isso. Deixa eu ver. Vai entrar?